Jair Bolsonaro volta a criticar a Petrobras e diz que cabe ao novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, decidir se troca ou não o presidente da companhia. Antes da saída de Bento Albuquerque, ele cobrou o próprio José Mauro Coelho, o terceiro a assumir a empresa no atual governo, exigindo a redução no preço dos combustíveis. Questionado por jornalistas, Jair Bolsonaro afirmou que o novo ministro tem autonomia para trabalhar. Pergunta pro Adolfo Saxida, ele é o presidente, é o ministro das Minas e Energia, e trata disso e deixa bem claro. Todos os meus ministros, todos, sem exceção. Eu dou carta branca para fazer valer aquilo que ele acha melhor para o seu ministério, para melhor atender a população. Ele está 30 dias lá. Para Jair Bolsonaro, se o Conselho da Petrobras assim decidir, a política de preços dos combustíveis, chamada de PPI, e que se baseia na cotação do barril de petróleo, pode ser alterada. A PPI não é uma lei, ela é uma resolução do Conselho. Se o Conselho achar que deve mudar, muda. Agora não pode a população como um todo sofrer essa barbaridade, porque atrelado ao preço do combustível está a inflação. Então o poder aquisitivo da população já está lá embaixo com a pandemia. Bom, essas declarações foram dadas depois de uma Lancha-seata. Quem inventou esse termo? Meu Deus do céu. Em que estavam lá lanchas, barcos, pequenas embarcações no Lago Paranoá, nas proximidades do Palácio da Alvorada. Bolsonaro participou desse evento aí, em que estava todo mundo lá brincando de torrar gasolina, montado num jet ski. Os veículos aquáticos estavam cheios de gente, exibiam bandeiras do Brasil, tinha gente que aproveitou para fazer churrascos, mostravam ali para as câmeras pedaços de carne. Olha que fotografia sui generis aqui na capa do Estadão. Bolsonaro fazendo manobras, enquanto a rapaziada da lancha comemora com uma mão e segura a garrafinha de cerveja com a outra. Num domingo ensolarado em Brasília, nada melhor que participar de uma lancha-seata, na qual depois o presidente, mais uma vez, fez o que ele faz melhor. Tirou o corpo fora e disse que não é com ele, que a gente tem que conversar com o Saxida, o que é complicado porque são pouquíssimos os membros do governo que concedem entrevistas. De qualquer maneira, a gente continua vivendo o drama do preço dos combustíveis e os estados vão recorrer da liminar de André Mendonça sobre a cobrança do ICMS no diesel. Márcio Rocha. O Comitê de Secretarias Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ, vai recorrer da decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que suspendeu as políticas estaduais da cobrança do ICMS. No mesmo dia em que foi designado relator do pedido do governo federal, que questiona a cobrança do imposto sobre o óleo diesel, André Mendonça atendeu ao pedido feito pela Advocacia Geral da União e suspendeu as políticas estaduais sobre o tributo. Na ação, a União defendeu que cada governo estadual cobra uma alíquota diferente sobre o óleo diesel e lembrou que uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro definiu que todo o país deve cobrar uma alíquota única do tributo. De acordo com Décio Padilha, presidente do CONCEFAZ, o ICMS não tem culpa no preço dos combustíveis e defende que os governos estaduais não cometeram qualquer irregularidade. E o ICMS não tem absolutamente nada a ver com isso. Vamos recorrer, vamos mostrar que cumprimos a lei e que o sacrifício que os estados estão fazendo é muito significativo para a gente ajudar nesse tema. Essa conta de equalização é a única medida que imediatamente ela vai atenuar o problema dos aumentos. Essa conta de equalização é praticada em vários países no mundo, deu certo lá, vai dar certo aqui. Bom, na semana passada, o preço do diesel bateu um novo recorde. Em média, o litro está sendo vendido a R$ 6,84. É uma alta de 3,2%. O maior valor foi encontrado na Bahia. Ouça só, diesel, hein? R$ 8,49. Eu Diesel. Desacreditei quando eu vi esse número e cheguei a pensar. Falei, não, o Pablo escreveu aqui, deve ser gasolina. Não, é diesel. Esse valor é do diesel. Aí, no caso da gasolina, segundo a Agência Nacional do Petróleo, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro. Quase R$ 9,00, R$ 8,99. Em média, o litro está sendo comercializado
por R$ 7,29, que é um novo recorde. Isso a média nacional. O etanol, por sua vez, teve queda de 2,1%, está sendo vendido na média por R$ 5,32. A Rússia chama de grande erro a possível adesão de Suécia e Finlândia à OTAN e afirma que as consequências terão um longo alcance. Antes, o Kremlin já havia prometido represálias sem precedentes. Mais informações com Alessandro de Lorenzo. A entrada da Finlândia na OTAN pode não fazer sentido a longo prazo, segundo a avaliação da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pesequilo. Em entrevista à Band News FM, ela lembra que o país precisará arcar com maiores gastos militares, o que pode fazer com que a população deixe de apoiar a adesão à OTAN no futuro. Porque muitas vezes essas populações elas apoiam até um certo ponto, que é o ponto que começa a prejudicar o seu modo de vida. Elas estarão dispostas a pagar mais impostos para pagar a sua filiação à OTAN? A decisão ainda precisa ser aprovada pelo parlamento do país. Também é necessário que todos os membros da aliança militar aceitem a entrada finlandesa. No entanto, o governo da Turquia, um dos integrantes da OTAN, já se posicionou de forma contrária, acusando a Finlândia de abrigar organizações terroristas curdas. Mas, de acordo com o presidente finlandês Sauli Niinisto, esse obstáculo deve ser superado. Acho que o que precisamos agora é de uma resposta muito clara. Estou preparado para ter uma nova discussão com o presidente Erdogan sobre os problemas que ele levantou. A Suécia também já expressou seu interesse de se juntar à OTAN. A gente vai ter de aguardar qual vai ser efetivamente a resposta russa. A Rússia ameaça, dizendo que haverá consequências graves e sem precedentes. Mas será que isso de fato vai acontecer? A Rússia até aqui tem encontrado dificuldades para fazer o domínio de parte do território ucraniano. Na base de muita destruição, é verdade, de muitas mortes, é verdade. Ontem tivemos a divulgação de um número bem importante por parte do Reino Unido, né? O Megali abriu aqui para mim, porque eu não sabia de onde partiu o número, dizendo que a Rússia já perdeu 1/3 das suas forças militares na Ucrânia. 1/3 das suas forças militares na Ucrânia. Claro, são dados do Reino Unido, nesse caso, que compõem as forças militares do Ocidente, então todas as informações nessa guerra acabam sofrendo de alguma dose de desconfiança de lado a lado, mas esse é um número oficial. A perda de 1/3 das suas forças militares em território ucraniano e sem conseguir plenamente a dominação que pretendia inicialmente. E agora Vladimir Putin continua ameaçando ainda mais esses países da Escandinávia, né? A Finlândia e a Suécia. A Finlândia que tem uma fronteira enorme, só perde para a fronteira entre Rússia e Ucrânia, né? Por esse lado. Na Finlândia, quase 1.300 quilômetros de fronteira, é muita coisa. E a Finlândia manifestando o seguinte, olha, chega de neutralidade porque sentimos o peso da ameaça. Estamos sentindo o peso da ameaça, por isso agora sim essa decisão de entrar para a OTAN. A Turquia está se opondo, né? O presidente da Turquia se manifestou contrariamente. E se um país integrante da OTAN se manifestar contrariamente, não vai ser possível o país entrar. Então, agora o presidente da Finlândia pretende se encontrar com representantes da Turquia para ver se convencem esses representantes e, portanto, o país possa dar esse passo de entrada na OTAN. Que vai ter resposta? Vai. A gente só não sabe exatamente ainda a dimensão. Curiosidade. Nesse fim de semana eu assisti 2 episódios daquela série de humor que tornou o Zelensky famoso na Ucrânia. Entrou agora na Netflix. Servo do Povo. Netflix ou HBO? Amazon. Eu acho que é HBO. Ou Amazon, sei lá. Não, tá numa dessas aí. A série do Zelensky. Chama Servo do Povo. Confere aí onde é que tá, Pablo. Claro, é um tipo de humor diferente do nosso, né? Um humor ucraniano não bate muito com o nosso brasileiro, mas tem algumas coisas ali que a gente consegue entender. E dá para entender por que ele se tornou um símbolo da antipolítica, né? Acabou se elegendo nessa esteira aí da antipolítica. Ele faz o HBO, é isso aí? HBO. Ele faz o papel de um professor que acaba sendo filmado ali sem saber, fazendo um discurso muito inflamado contra os políticos, porque são todos corruptos, a gente elege sempre os mesmos, e eles esquecem do povo, blá, 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 aquela coisa até meio chavão. E esse vídeo viraliza e nessas aí o cara acaba sendo eleito presidente da Ucrânia e aí ele encontra mais ou menos o que esperava mesmo, né? Uma burocracia, corrupção, uma série de regalias. A primeira coisa que fazem por ele quando ele se torna presidente é colocar um terno italiano, oferecer um relógio lá Philippe Patek, que custa não sei quantas centenas de milhares de reais. Patek Philippe, né? É isso. Dá para entender por que o povo ucraniano
como tantos outros, desencantados, né, com os rumos que Quando eu digo dá para entender, não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas dá para entender por que isso aconteceu. Desencantado com os rumos da política, acabou colocando enfim, fazendo uma aposta ali no aventureiro. Eu vi 2 episódios só. Não é ruim não, viu? Dá para se divertir um pouquinho e vale a pena para conhecer um pouquinho mais da figura do Zelensky, entender um pouco mais como é que ele chegou onde está agora. O Grande Servo, na HBO Max, para quem se interessar. Bom, ainda nos destaques internacionais, essa notícia é chocante demais, né? O FBI ainda apura o que levou um homem a abrir fogo, matar 10 pessoas e ferir outras 3 dentro de um mercado em Buffalo, nos Estados Unidos. Esse ataque é investigado como um crime de ódio. E acredite, ele foi transmitido ao vivo pelo atirador na internet, em uma daquelas plataformas de jogos online. Quem traz mais informações para a gente agora é o Arthur Queiroz. Peyton Gendron, de 18 anos de idade, será ouvido pela justiça americana nesta quinta-feira, após matar 10 pessoas que estavam no supermercado de uma comunidade negra da cidade de Buffalo. Ele soltou o fuzil utilizado no ataque, se entregou à polícia e se declarou inocente. O caso é investigado pelo FBI. O presidente Joe Biden disse que o ataque é uma mancha na alma da América e prestou solidariedade às famílias. And their families and a devastated community. Peyton Gendron é branco, americano e usou no ataque um capacete com uma câmera acoplada e colete à prova de balas. Toda a ação foi transmitida por ele mesmo na internet. A suspeita é que ele tenha relação com um grupo supremacista branco e antissemita. A imprensa americana informou que ele havia publicado um manifesto racista na internet, no qual explicaria seus planos e motivações. Neste domingo, uma pessoa morreu após um tiroteio em uma igreja de Laguna Woods, na Califórnia. Ao menos outras 4 ficaram feridas. A maioria das vítimas são asiáticas. O suspeito foi preso. Então, se você se deparou nesse fim de semana com mais uma informação de disparo, de ataque a tiros, não é o mesmo evento. É uma nova ocorrência em outro estado, em outra parte do país, dos Estados Unidos, depois, né, desse ataque brutal. Segundo o prefeito de Buffalo, Byron Brown, o atirador não era da região, nesse primeiro caso, tá, de Buffalo. Ele viajou várias horas para realizar esse ataque. Vamos acompanhar um trechinho da fala do prefeito em uma entrevista concedida. O atirador não era desta comunidade. Na verdade, o atirador viajou horas de outro lugar para cometer este crime no povo de Buffalo, em um dia que as pessoas estavam aproveitando o sol, curtindo a família, curtindo os amigos e todo tipo de atividades felizes. E mais tarde, o Eduardo Barão, né, o nosso correspondente em Nova York, vai trazer novas informações sobre essas investigações e tudo mais aqui na nossa programação. O PSDB convoca uma reunião da Executiva Nacional depois de João Dória cobrar respeito às prévias realizadas pelo partido para a escolha do candidato ao Palácio do Planalto. Esse encontro está marcado para amanhã, aliás, um dia antes da data prevista para que a chamada terceira via, com base em novas pesquisas, anuncie, de fato, quem vai ser o candidato, né? E se, de fato, vai ser essa candidatura única à presidência da República. Em carta divulgada no último sábado, o ex-governador de São Paulo, que disputa a cabeça de chapa com Simone Tebet, do MDB, falou em tentativa de golpe, reafirmou que não vai desistir e sugeriu que pode judicializar a questão caso seja abandonado pelo partido. Recebeu, inclusive, o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para quem João Dória acerta ao afirmar que o resultado das prévias deve ser respeitado. Agora, o partido avalia pesquisas, não é? E as pesquisas até aqui apontam que João Dória tem um percentual maior de intenções de voto do que Simone Tebet. Pouco maior, mas é maior. 4%, Simone Tebet 2%, com algumas variações, só que aí tem a coisa do empate técnico, né? 2% para mais. Erro. A margem de erro coloca ambos praticamente na mesma posição. Mas também será avaliada a rejeição. Porque não tem saldo de gols para, né, desempatar aqui no caso. Então um outro critério tem que ser colocado. Rejeição e o desconhecimento, né, por parte do eleitor. O eleitor brasileiro sabe quem é João Dória. Conhece o Dória. Ele é governador de São Paulo. Simone Tebet, nem tanto. Então há o entendimento ali de que a Simone Tebet teria mais espaço para crescer do que Dória.
O problema de Dória é que ele é conhecido e rejeitado. É um problema, é um problemaço. Agora, assim partidos morrem, né? Porque eleições vêm e vão. O PSDB ainda tem um grande ativo político, ainda tem o Rio Grande do Sul, ainda tem o governo de São Paulo, né? Se mantiver esses dois governos e ganhar mais um ou dois ali, ainda mantém alguma participação nacional. Já não é mais o partido que foi, claro, na época em que FHC foi o presidente do Brasil, mas ainda guarda alguma relevância. Agora, isso pode desaparecer, não desaparece da noite para o dia. Mas um passo importante para irrelevancização do PSDB seria dar uma banana para o voto de 40 mil membros do partido, filiados ao PSDB, 40 mil tucanos, que acreditaram nas prévias, foram não às urnas, né, mas ao aplicativo, votaram lá no seu candidato preferido e acreditam que esse resultado vai ser respeitado. Enfraquecer o próprio estatuto. Exato, você enfraquece o próprio estatuto, você enfraquece o próprio partido, você transmite uma mensagem de que aquilo que é combinado e pacificado não é respeitado, né, pelo próprio PSDB. Como eu disse, eleições vêm e vão. Você perde uma agora, ganha outra mais pra frente. Mas a confiança que você tem dos seus apoiadores, isso é uma coisa que quando quebra é difícil consertar de novo. Enfim, em Brasília, Bolsonaro, que como a gente já disse participou da lancha Seata no Lago Paranoá, admitiu que a situação no Brasil não é boa. No entanto, segundo o presidente, o país é o que menos está sofrendo com os impactos mundiais. O mundo todo está sofrendo com isso. O Brasil é o que menos está sofrendo. Vamos fazer nossa parte, seguir em frente. E tem um ditado que diz, pessoal, não é meu ditado não, nada está tão ruim que não possa piorar. Pode ter certeza, se botar ali dentro ladrões que roubaram nossa parte por 14 anos, vão agora roubar o último centavo que existe nos cofres de Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. É simplesmente uma mentira que o Brasil seja o país que menos sofre com os problemas da crise financeira. O Brasil, na verdade, é um dos que mais sofrem com a crise mundial. Enquanto a média de crescimento esperado pelo FMI em todo o planeta oscila em torno de 2,5% e 3%, recentemente houve uma diminuição, né, de 13,5% para 2,5%. O Brasil terá sorte se crescer 1% nesse ano. A nossa inflação já é a terceira maior do mundo entre as economias que funcionam, obviamente deixando de fora países como a Venezuela, por exemplo, que a gente já nem pode considerar mais a Venezuela para qualquer tipo de parâmetro. Mas entre as economias que são funcionais, a gente só perde hoje para a Turquia e a Argentina. Sim, a inflação nos Estados Unidos e na União Europeia está muito alta, mas a nossa está mais. O processo inflacionário já era um problema no Brasil antes da pandemia e muito antes na guerra da Ucrânia. A gente já falava aqui de metas não sendo cumpridas. Então não é verdade que a inflação do Brasil seja uma consequência do fique em casa, a economia a gente vê depois, ou do que está acontecendo na Ucrânia. A inflação é resultado de vários fatores, entre eles a incompetência e a inatividade do governo. Vou repetir. A nossa economia é uma das que menos crescem no mundo, que se recuperam de uma forma mais lenta, e a nossa inflação só perde, são dados oficiais, tá? Entre os países do G20, para a Turquia e para a Argentina. Nas redes sociais, Ciro Gomes divulgou um vídeo dizendo que a população precisa de soluções. A vida do brasileiro não pode mais ser um caminho incessante por becos sem saída. O Brasil tem tudo para oferecer uma vida digna ao seu povo. Os que disseram ter resolvido todos os problemas voltam agora dizendo as mesmas coisas e apregoando que vão fazer o povo voltar a comer picanha e tomar cerveja. Bem, nas redes sociais, o ex-presidente Lula publicou trechos de um discurso em que voltou a criticar Jair Bolsonaro. Nós estamos enfrentando um adversário que representa a antidemocracia, que representa o anti-amor, que representa a antipaz, que representa a anti-educação. No fim de semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE nas eleições de outubro, afirmou que a democracia no Brasil será garantida com votação limpa, transparente e com urnas eletrônicas. Nós vamos garantir
a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes, por urnas eletrônicas, e 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomado nos termos constitucionais. E o Poder Judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia. Segundo o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que foi o convidado entrevistado do Canal Livre da Band, as eleições vão ocorrer dentro da normalidade e o candidato eleito vai tomar posse. Os resultados das eleições no Brasil serão acolhidos, serão acatados. Quem for eleito tomará posse. Seja o presidente Bolsonaro, seja o presidente Lula, seja o presidente Ciro, seja o presidente outro nome que surgir, vai tomar posse. O problema vai começar depois da posse. E não se esqueça, primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto na TV aberta. Tem data marcada, vai ser no dia 14 de agosto, domingão. É uma maratona, dia inteiro de cobertura especial na tela da Band e também aqui na Band News FM. Dia 14, aí um domingo antes, no dia 7, debate entre os candidatos aos governos estaduais. Só para não dizer que o assunto não foi comentado aqui, aconteceu nesse fim de semana uma pedalada, né, de apoiadores do ex-presidente Lula na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O cartaz ali sugeria que Lula participaria daquilo que foi batizado Pedalula, mas não, ele não esteve lá. A pedalada era capitaneada por um sujeito que que usava uma máscara de Lula. E não foi um evento de grande adesão, não. Olhando por alto aqui, deve ter 100 pessoas, 80 pessoas no máximo que saíram pedalando pela Avenida Paulista, num domingo de sol. Bem, rapidinho, ainda falando sobre a eleição, os ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar nos próximos dias a ação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que contesta a licença de promotores e procuradores para se candidatar em outubro. A entidade questiona o afastamento remunerado de integrantes do Ministério Público enquanto se dedicam à disputa, ou seja, eles vão continuar recebendo salários integrais enquanto disputam, né, se candidatam ali e buscam essas vagas. Risco zero, né? Então, risco zero. Porque aí, se eles não se elegem, eles voltam pro cargo, ok, como se nada tivesse acontecido. E ainda, né, com aquela coisa de ter, de repente, se indispôs com algum outro candidato e tal, e tem a caneta ali, tem, na verdade, a possibilidade de investigar outras pessoas, é o Ministério Público, né, disso que a gente está falando. Segundo a associação, por lei, eles deveriam pedir exoneração para concorrer em outubro. Daqui a pouco, então, a partir das 8h40 da manhã, você ouve mais sobre esse assunto, análise, né, e todos os detalhes com o nosso colunista Rodrigo Aidar. Bora agora com o Rio de Janeiro. Olha essa história aqui, minha gente. Um perito da Polícia Civil sequestrado e morto. A suspeita de que tenham sido militares em uma viatura da Marinha. É essa a história mesmo. Envolve civil, militar, marinha. Os militares da Marinha foram presos por envolvimento nessa morte. O Marcos Sadoc conta os detalhes. A Polícia Civil busca pelo terceiro dia um perito da corporação que foi morto por 3 militares da Marinha. Os acusados foram presos e confessaram o crime. Depois de morto, o policial foi jogado no Rio Guandu, em Japeri, na Baixada Fluminense, onde os trabalhos estão concentrados. De acordo com a instituição, o caso teria ocorrido após Renato Couto de Mendonça discutir com Lorival Ferreira de Lima, dono de um ferro velho na zona norte do Rio. O motivo da briga seria a suspeita de que o espaço estaria comercializando materiais furtados de uma obra realizada pela vítima. Ainda segundo a polícia, o filho do comerciante Bruno Santos de Lima, que é militar da Marinha, e outros 2 militares, Manuel Vitor Silva Soares e Dares Fidelis Mota, teriam sequestrado o perito, o colocado dentro de uma van da Marinha e o matado. Em nota, a Marinha disse que abriu um inquérito para apurar o caso e que repudia as condutas e atos ilegais que atentem contra a vida, a honra e os princípios militares. Loucura. Do Rio para São Paulo, cresce a busca de usuários de drogas por tratamentos após a operação da Polícia Civil na região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade. Hoje, a Praça Isabel, onde se concentrava grande parte dos dependentes químicos, está vazia. A gente só vê ali o próprio monumento, né, a abolição da escravatura e viaturas da polícia. A gente vai conversar com o repórter Lucas Josino, que está nesse instante na Praça Princesa Isabel. Bom dia, Luquinha. Ele tá na uma excelente semana a todos. Você disse, aumentou o número de procura por ajuda médica dos dependentes químicos, 23% a mais na última semana comparado a outra semana. Tudo isso por causa da mega operação da Polícia Civil na semana passada, na última quarta-feira, quando 6 pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas. Esses números
são do governo do estado de São Paulo. Mais de 100 usuários procuraram ajuda médica, então, para tentar se tratar de alguma forma. Como vocês disseram, a praça agora está vazia, um cenário totalmente diferente do que a gente via antes dessa operação, só que o problema não acabou. Saiu daqui e agora está instalado a 400 metros, na rua Helvétia, que também fica na região central de São Paulo, num cruzamento com uma das principais avenidas da cidade, a Avenida São João. E por lá, a situação está bastante complicada para os moradores, para os comerciantes, que muitos nem abriram as lojas desde a semana passada por causa dessa grande concentração de dependentes químicos. Megali. Eu estava conversando, obrigado, Luquinha, com uma moradora da rua Helvétia. É uma amiga, que ela morava numa região da Helvétia que não era dominada pela antiga Cracolândia. Para quem não sabe, era ali que ficava a primeira grande Cracolândia de São Paulo. Sempre havia um ou outro cara na rua e tal, mas, enfim, fazia parte do panorama, do cenário da rua, mas não eram. Nesse fim de semana, ela me mandou uma fotografia tirada da janela da sala dela de como ficou a rua Helvétia depois do... Eu devia ter mandado pro Thiago. O Megali mandou pra gente no grupo no fim de semana. É impressionante. É uma coisa de louco. É uma Dá coisa pra pegar, de louco. Thiago? É aquilo que a gente via na Praça Princesa Isabel. Parece um campo de refugiados, né? Bastante gente circulando, bastante lixo, né, Megali? A Sheila tá mandando a foto pro Thiago. Eu mandei, acabei de mandar. Bom, é isso, né? Ali moram pessoas, ali há comércios, há bares, há lojas, a rua, para quem não tá vendo a imagem aqui, tá completamente ocupada, mas assim, em questão de horas, já tem muito lixo acumulado, já tem barracas que foram montadas, colchões que foram colocados em qualquer lugar em que haja algum espaço, e espaço é o que menos a gente vê ali, a imagem tá no ar agora, para quem está nos acompanhando, uma fotografia tirada de noite e uma fotografia tirada de dia. Nossa. O que reforça aquilo que a gente disse na semana passada. Operações policiais são importantes, combinadas com programas sociais, com acolhimento, mas a gente precisa lembrar que essas pessoas vão continuar existindo. Pois é. Elas não adianta a gente deixar a Praça Princesa Isabel limpinha e permitir que a rua Helvétia seja ocupada dessa maneira, né? Isso já não é mais uma rua, é um acampamento de pessoas doentes, viciados e de criminosos também, que circulam por ali vendendo drogas para esses pobres seres humanos. É um retrato que deixa super claro o que aconteceu nos últimos anos todos em que houve tentativa de acabar com a Cracolândia. Cracolândia continua existindo, foram criadas mini Cracolândias que se espalharam por outras partes, isso aconteceu já em outras capitais também, né? Mini Cracolândias que surgem por aí, com essas concentrações, mas que os usuários vão migrando. Né? Não é que ela acaba. Eles migram, vão de um lugar para outro. Até quando, né? Será que até eles chegarem em Higienópolis? Porque é o bairro de alto padrão mais próximo dali. Isso aí tá o quê? Nem 5, 6 quarteirões da Helvétia. Desse ponto que a gente viu. Shopping Pátio Higienópolis, que é um dos principais, um dos mais caros de São Paulo, né? Atravessou a Angélica, você tá em Higienópolis. Será que chegando ali alguma coisa vai mudar? Eis a questão, né? Sim. Sempre que tem eclipse, a gente toca essa música, Megali. Total eclipse do coração. 2022, acho que é o primeiro, né? Primeiro e único eclipse, É o primeiro e último. E último, do ano. Vocês viram? Vi várias fotos, várias imagens dos nossos ouvintes. Eu dormi. Eu acordei hoje, vi a lua tão bonita, amarelada. Eu falei, não, capa, tinha eclipse ontem. Perdi. Esqueci completamente. Agora, em geral, as fotos são, né, com todo respeito, o poste da rua, né? Tem algumas, precisa ser profissional, tem uma máquina profissional e tal pra ver, dá pra ver né? até o dragão ali. A gente tá com 4 imagens aí de lua, né, das etapas do eclipse agora na nossa tela. E a última lua, ela fica bem vermelhona, né? Demais, isso, o hein? evento astronômico aconteceu durante a madrugada, pôde ser visto não só na América do Sul, a chamada lua de sangue foi observada ainda na América Central, parte da América do Norte, em algumas regiões da Europa e também da África. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham e o nosso satélite natural passa por trás da sombra terrestre. Sabe uma coisa que eu não entendo? Toda vez que tem um fenômeno desses, a gente lê a notícia assim... O próximo vai acontecer em 2748. Você fala, ih, caramba, talvez só meu neto vai. Aí no seguinte tem outro. Dá 6 meses, né? 6 meses tem outro. Alguém pode me explicar isso? Não, é um fenômeno inexplicável. É muito bonito.
Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Pegar ali, o São Paulo ganhou roubado. Quando ganha roubado, mas é verdade, pequenininho, tem razão. Que vai cair para a segunda divisão, o São Paulo vai ser punido pelos céus. Não vai ganhar nada esse ano. Nada. Karma. A Sheila Magalhães Oi, concorda comigo. É claro. Foi operado o time do Cuiabá. Foi. A Carla Bigato também concorda comigo. Ela sempre vota em quem eu voto. Mas vamos ao placar. E o Palmeiras, para variar, ganhou, né? Porque o Palmeiras ganhou no final de semana, teve um torneio de bandas e fanfarras na região lá do estádio da Neoquímica, e o Palmeiras ganhou. O Corinthians ficou em 5º lugar. Tem um campeonato de truco lá na Vila Maria, na Zona Leste, território corintiano. Sabe o que aconteceu? Campeonato Brasileiro de Truco. Palmeirense ganhou. É impressionante. Concurso de Miss, a Miss ganha defendendo o time do Palmeiras. Na competição de truco, 6! É assim que joga truco, entendeu? Aí, o que acontece? Ganha também. Perdeu a graça. O São Paulo no apito ganhou de 2-1 do coitado do Cuiabá. Isso vai dar um prejuízo. O São Paulo não vai ganhar nenhum jogo até o fim do campeonato e vai cair para a segunda divisão. E o Goiás, rapaz, ganhou do meu Santos 1-0. Tivemos também o Juventude vencendo o Avaí na ressacada em Floripa. E o Coritiba, rapaz. O Coritiba perdeu para o Santos 3-0 na semana, mas o Coxa reagiu. Ganhou do América Mineiro por 1-0. São rápidas pinceladas do final de semana, porque o Campeonato Brasileiro resume-se em 3 times. Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. E grande semana para todos vocês.